Olá, olá, boa noite! Hoje nós começamos mais um Clube do Livro e eu estou muito feliz de estar aqui. Sou suspeita para falar deste livro, mas especialmente desse capítulo que nós vamos estudar hoje. Por quê, Vânia? Porque é um lugar que nós precisamos nos conectar. Eu espero que você que está aí comigo, acompanhando, você tenha pego o livro para você e tenha tido a oportunidade de não se contentar com o que eu estou trazendo para você. Por quê, Irlânia? Porque se eu estudo, você estuda, eu leio, você lê, a gente faz uma corrente do bem, onde a gente potencializa as nossas percepções sobre aquilo que a gente está tendo um encontro. Então, assim, por que o grupo é mais forte? Por que quando estamos juntas chegamos mais longe? Porque o que eu não tenho, você vai ter e a gente vai se complementando no caminho. E outra coisa que é muito legal, a primeira vez que eu li esse livro, né, eu comecei a fazer mudanças na minha vida que acabou alterando as minhas relações. Olha que coisa boa. Às vezes a gente acha, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer sozinha. Na verdade, a sua mudança vai provocar a mudança das pessoas que estão ao seu redor. E quando você muda, eu não consigo te tratar do mesmo jeito que eu te tratava antes. Faz sentido isso? Se eu grito e você grita, se eu fico dias sem falar com você e você fica sem falar comigo, eu já conheço esse esquema, né? Como a gente funciona. Agora, se quando você grita, eu vou ser generosa, gentil, ou eu saio de perto, quando eu começo a me comportar diferente, a outra pessoa não pode me tratar da mesma forma. Por quê, Irlânia? Porque não dá para conviver com alguém do mesmo jeito se ela mudou. E aí, por isso, partindo desse princípio, a gente entende que a mudança, ela precisa começar em mim. Se quer mudar alguma coisa no mundo, mude-se a si mesmo. E os outros vão precisar se comportar de forma diferente para lidar com você. E vão ter que aprender novas estratégias, porque aquela não funcionava mais. Isso é muito legal. E aí hoje a gente entra aí no Castelo do Silêncio. Como eu falei, eu espero que você esteja se encontrando com esse livro, porque eu tô tendo muitos encontros e percepções maravilhosas que têm me feito refletir sobre a vida. Inclusive, hoje, quando eu estava lendo, eu estava refletindo sobre uma relação. E assim, Lânia, eu tenho uma amiga, mas a gente precisa agir do mesmo jeito? Eu estava atendendo uma cliente que ela falou, Lânia, eu tenho uma amiga que eu gosto tanto, só que toda vez que eu tô perto dela, a gente fica falando mal dos outros. A gente se reúne para rir dos outros, para falar mal dos outros, só que eu não quero mais. Aí eu falei, olha, vai ter momentos que você vai falar e a pessoa não vai entender, ok? E a gente tem que estar disponível, porque a gente fazia tudo igual. E aí eu falei, mas o que você pode fazer? Ou você dizer que não tá nessa vibe, ou se você gosta muito dessa pessoa, mantenha a relação com ela, mas não alimente. Sabe quando a pessoa tá falando mal de alguém? Não entra alimentando, não escuta. E deixa, é a da pessoa. Nós temos que aprender a fazer esse exercício. Olha, essa água aqui é minha, ela tem que ir comigo. E se fosse sua água, toma a água é sua. A gente tem que dar para as pessoas o que é delas e tomar aquilo que é nosso. Ok? E isso nós temos controle. Mas é interessante porque o cavaleiro estava no caminho da verdade junto com o esquilo e com Rebeca. Esquilo é o esquilo, né? E Rebeca é o pombo. E eles falaram assim, agora você pode entrar, porque nesse percurso você vai precisar ir sozinho. Para andar no caminho, entrar no caminho do silêncio, nós precisamos ficar sozinhos. Por que sozinho, Irlânia? Porque os momentos de silêncio da nossa vida são momentos de reflexão. Às vezes a gente muda de emprego, a gente fica reflexiva porque é um novo, reflexiva porque a gente não conhece as pessoas, reflexiva porque você tem que estar atento a muitos detalhes, porque é tanta coisa para aprender. Às vezes a gente perde um ente querido, a gente fica reflexivo, não vou ver mais essa pessoa.
Todas essas coisas novas que nós não conhecemos nos movem para a reflexão. E o cavaleiro estava no caminho da verdade e ele entrou no primeiro castelo, que foi o do silêncio. Então ele entrou sozinho. E é engraçado que eu não sei se você já mudou de casa, mas quando a gente muda de casa, a casa está vazia, não tem nada no ambiente, a gente fala da eco, né? Uma chave cai no chão, faz um barulhão. E aí, no texto, ele fala, né, que ele entrou, era tão silencioso que ele conseguia escutar o eco da armadura enferrujada batendo. E pode ser que muitas das vezes a gente não gosta de ficar no silêncio porque a gente acaba vendo coisas em nós que a gente não gosta, desconhece e não quer conviver. Então o cavaleiro ele entra no castelo e para você que não está me acompanhando ainda, nós estamos na jornada do Clube do Livro falando do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Nós estamos no capítulo 4 e tem os outros 3 capítulos aqui. Então assim, tô perdida? Volta lá, assiste, continua aqui com a gente, mas volta lá e assiste, porque você vai entender o contexto e são 7 capítulos, significa que nós ainda temos 3 à frente, tudo bem? Então ele entra no castelo e ele começa a escutar os ecos, o eco. E é isso que eu falei, se eu tô numa casa nova, eu fui ver a casa, eu falo da impressão que a acústica é horrível, que não vai dar certo, que a gente não vai conseguir falar naquele ambiente. Ou viver, né? Porque se torna barulhento, tudo que cai, um telefone que toca, é tudo muito grande. E como ele não estava acostumado com esse entrar, né? Se permitir viver os sentimentos, ele ficou meio assustado com isso. E aí ele refletiu sobre algo. Ele falou assim: o Castelo do Silêncio é como se fosse eu e a Juliette, a minha esposa, que falava comigo e eu não dava ouvido para ela. E ela falava, o que ele fazia? Ele tampava a viseira da armadura para ela se sentir sozinha. Olha isso. Ficar no silêncio fez com que ele visse, tivesse empatia pela esposa. E é interessante porque às vezes a gente tem relação que as pessoas não nos respeitam, que as pessoas não entendem as nossas demandas, aquilo que a gente pede. Mas em algum momento da vida, a pessoa tem um encontro com aquilo. Já viu aquela mãe que fala assim, você vai entender isso quando for mãe? Mais ou menos isso. Porque às vezes a gente não tem ideia dessa dimensão, a gente está em outro lugar. E aí quando a gente é mãe, a gente começa a ter alguns entendimentos. Então assim, eu usei o exemplo da mãe, que é um exemplo que ressurge assim muito na vida da gente, né? Só que foi interessante, quando ele estava na situação, ele lembrou como ele fazia. E é muito isso, né? Tem um palestrante que eu gosto muito, que é o Cláudio Duarte. Ele é pastor e palestrante e ele fala muito isso, né? Que o homem, ele tem uma caixa do nada, assim. Ele tem o cérebro dele com vários repartimentos e ele abre uma caixa de cada vez. Ele tem uma reflexão de cada vez e às vezes ele abre a caixa do nada e fica lá, tranquilão. Nós, mulheres, já temos um pendrive de 60 mil teras que abre, pensa na cozinha, pensa no celular, pensa no filho, pensa no trabalho, pensa assim, a gente fica, pensa e vai, faz isso, faz aquilo outro, e a gente abre muitas caixas ao mesmo tempo. E aí, quando a pessoa que está do nosso lado, às vezes ela não consegue muito captar a mensagem que a gente está passando. Por quê? Porque é tudo junto, misturado. Nós conseguimos fazer com que o papel toalha fique próximo do papel higiênico, porque, né, enfim, até porque no mercado fica junto, mas assim, a gente consegue fazer muitas conexões do que está falando. Falou do filho, a gente já está pensando num negócio que tem que comprar, que a blusa está pequena, a gente pensa muitas coisas. E aí os homens, eles não conseguem muito acompanhar. E aí, Irlânia, pra que pensar nisso? Para ter empatia. Porque o cavaleiro, quando entra no castelo e ele fica no silêncio, ele fala, caramba, é assim que ela se sentia. É assim que ela ficava lá sem mim.
É assim que ela tinha as conexões com ela. E por que isso é importante, Irlane? É porque a gente olha para o outro. Agora deixa eu te fazer um parênteses aqui. Ter empatia, tem uma fotozinha que eu gosto muito, que é assim, empatia, e mostra uma criança tirando a chupeta e dando pro outro, né? Que a criança vê o outro chorando, aí ele tira a chupeta e dá pro outro. Eu acho lindo. Só que quando a gente pensa em empatia na vida adulta, não é eu tirar minha chupeta e dar pra você, porque eu não uso mais chupeta. Não é eu te colocar num lugar de vitimista. É eu dar novo significado, abrir novos horizontes para você evoluir. Por isso a importância do mentor. Por isso a importância da terapia. Por isso a importância de ter alguém que venceu etapas que pode te ajudar no processo. E foi isso que aconteceu. Ele tinha o Merlin. E quando ele entra no castelo, ele fala assim, caramba, Merlin não entra no castelo. Mas quando ele está no caminho da verdade, ele aparece. E aí é interessante porque eu costumo dizer que a terapia é um ensaio para a vida. O que você aprende no processo, você vai aplicar nos seus dias. Mas com uma orientação, com alguém para ir fazendo checklist com você, para dizer, poxa, você está indo bem. Não, você precisa melhorar nisso ainda. E aí ele se propõe a fazer, mas com direção. E ele vai lá ficar no silêncio. E aí eu já quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo da sua vida você consegue ficar no silêncio? Só que é muito interessante que ele faz uma distinção do silêncio, barulho, vazio, vácuo, para um silêncio mental. Às vezes a gente tá quietinho, não fala nada. Mas aqui dentro tem um borbulhinho, sabe, tipo aquele efervescente que a gente coloca na água, assim, começa em erupção, assim, nosso cérebro. Meu Deus, é tanto pensamento, é tanta coisa, tanto... E aí o Augusto Cury vai chamar isso de síndrome do pensamento acelerado. Eu penso em muita coisa, eu fico tão confuso nos meus pensamentos e não consigo ir pra lugar nenhum. Porém, eu tô quietinha. E tem muita gente assim, né? Nossa, fulana é tão calma. Será? Fulana tá sempre quieta, né? Aqui, né? Ó. E aqui? Como é que tá a sua mente? A sua mente, ela tem paz? Ou sua mente é um turbilhão de emoções? Você não sabe o que pensar, pensa tudo, aí deita pra dormir, um sono cansada. Quando deita, vem todos os pensamentos do dia no seu sono. A Ana colocou aqui um turbilhão na mente. Um turbilhão na mente. Sabe? Efervescente assim, ó. Só um risal. Né? Por quê? Porque a gente pensa em muita coisa. O tempo todo pensando. Tô quietinho, ó. Mas e aqui? O que tem que silenciar em nós é a nossa mente. Por que, Irlane? Para eu ter clareza. Para eu pensar com funcionalidade, para que eu não fique tão confusa em tanta informação interna que eu não sei para onde vou. E aí ele passa lá. Esse silêncio era silencioso. Olha que interessante. Eu gostei disso, até anotei. Esse silêncio era silencioso. Parece redundante, parece, né? Enfim, mas não é. É um silêncio mesmo. Eu vou me ouvir. Eu vou parar. Eu não vou dar resposta nenhuma. E quando o pensamento vier, volta pra cá, fala assim, eu só tô pensando agora. E aí é engraçado que no processo terapêutico, às vezes a gente ensina algumas técnicas, aí o cliente fala, mas eu vou falar comigo. Eu falo, você fala o tempo todo com você, só que é um falar desgovernado, né? Oh! E aí o que a gente começa a fazer? Colocar em ordem a casa. Você manda, ó, eu que mando aqui. Vai ficar pensando um monte de coisa, não. E às vezes ó, a gente escuta a voz da nossa mãe. A gente escuta a voz da nossa avó. A gente escuta a voz da professora que me riu de mim que eu não sabia ler. A gente escuta as vozes de todo mundo que tá aqui, ó. Pensando e travando. Porque se fosse para me fazer voar, ó, tava ótimo. Mas não é para me paralisar. Então, corta com a tesourinha esse excesso de vozes
que está atrapalhando o seu processo. E aí, no começo, ele entra lá porque Merlin falou que era para ele entrar. Agora eu falei da importância do mentor, falei da importância do processo terapêutico, mas eu quero falar algo. É muito importante você caminhar com alguém que você possa confiar. Porque às vezes a nossa vida tem muita gente para falar, muita gente para dar opinião, muita gente para opinar em alguma coisa. Mas será que essa pessoa ela é coerente com o que ela fala? Será que essa pessoa eu posso confiar nela? Será? E aí eu gosto de pensar nisso, né? Eu sou psicanalista e eu fiz um curso com uma professora que eu, na época, estava tratando a compulsão alimentar. Quer dizer, compulsão, né? Desgovernada. Ó, tava desgovernada, comia para ser feliz, comia para ficar bem, comia para sentir prazer, comia para me reunir. Comia, só comia. E aí, eu fui pedir ajuda a ela. Só que ela fumava. E eu não tô falando mal de ninguém, ok? Mas quando a gente pensa na compulsão alimentar, na compulsão cigarro, uso de álcool e drogas, é compulsão por compra. Se a pessoa não consegue controlar ela, será que ela vai conseguir me ajudar no processo? Então, assim, coisas desse tipo, eu não tô falando mal de ninguém, eu tô falando assim, se eu não venci algo, eu não trabalho com isso. Por que, Irlânia? Porque é incoerente. Tô falando que funciona pra você, mas pra mim não funciona. Não preciso ser perfeita, mas preciso ter clareza no processo, para ser verdade. E aí, quando é verdade, a gente confia no outro, porque o outro é transparente. Você vê que a pessoa ela tá bem, ela tá caminhando, ela tá aplicando. E aí eu já falei aqui, volto a dizer, não é sobre ser perfeita, é sobre ser 1% melhor todos os dias. O lance é, será que eu posso caminhar com alguém que não quer mudar, que não quer ser melhor, que não quer investir em si? E aí a gente precisa refletir. É interessante que o cavaleiro estava lá no castelo e ele escuta uma voz conhecida. Ele, olha, eu conheço essa voz. E aí quando ele olha, né, ele vê o rei. Lembra que quando ele foi lá, o Bolsa Alegre estava lá dizendo que uma grande cruzada foi... que o rei tinha ido para uma grande cruzada. E aí o que ele fala? O senhor não veio para a cruzada? Olha o que o rei fala para ele. É mais fácil dizer que eu fui para uma cruzada do que dizer que eu estou indo trilhar o caminho da verdade. O caminho da verdade ninguém entende, mas a cruzada todo mundo entende. Olha que interessante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o seu processo é seu. E às vezes a gente toma decisões na vida esperando que o outro nos aprovem no nosso processo. Ou que os outros nos apoiem no nosso processo. Mas quem não caminhou o caminho não vai entender o caminho que você está fazendo. Então, ele mentiu? Não, ele falou cruzada, as pessoas vão entender. Então, eu vou lá fazer a minha cruzada. E é interessante que ainda no século 21, dia 23/2/2022, eu atendo mulheres que não contam para as pessoas que fazem terapia, porque ainda existe o estigma. O estigma do louco, que terapia não é para quem tá mal. Mas quem disse isso? A terapia ela tem a função, sim, de tratar patologias, transtornos mentais, ok? Ela tem essa função, mas ela também tem uma função especial no desenvolvimento da pessoa. Então a gente trabalha para desenvolver. E com a psicologia positiva a gente trabalha para quê? Para despertar o seu máximo, que talvez você não conheça. Então para que serve o processo terapêutico? Para potencializar você. Para você aprender novas habilidades. Você compra, eu já dei esse exemplo aqui, você compra um computador novo, você vai ter que ler um manual, você vai ter que ter um técnico, um novo Windows lançou, ninguém sabe mexer. Você vai precisar fazer um treinamento. E você? Você está caminhando de fase
Para cada fase você está entrando de cabeçada. Será que não precisa de um treinamento para ser melhor nessa fase? Para vencer as etapas? Irlânia, mas eu queria contar para todo mundo, mas às vezes as pessoas não vão ouvir. As pessoas não vão entender o seu processo. E é uma coisa que a gente precisa ter. Se eu quero melhorar, eu quero melhorar. E o outro? Talvez, vendo a minha melhora, vai dizer que é sorte e vai perguntar o que você fez. E aí você dá o caminho. Mas o que é importante? Você não depender dos outros para seguir a sua jornada, para se tornar melhor 1% todos os dias, para aprender novas habilidades. E aí ele diz isso. E ele fala assim, eu vim aqui porque eu tô no caminho da verdade. Mas quando você entrou eu vi uma porta. Aí ele vê, eu não tô vendo porta nenhuma aqui, né? Não tô vendo porta nenhuma. A gente fica assim, não tô vendo nada, não tô vendo solução, não tô vendo saída. E aí o rei fala o quê? Ver é diferente de compreender. E é muito interessante, né? Nessa era do boom aqui, vocês estão aqui comigo nessa live, a gente está estudando o livro Cavaleiro Preso na Armadura, a gente está conversando toda semana, mas certamente você está aqui comigo e está aparecendo o link, sei lá quem entrou, sei lá quem entrou, sei lá quem entrou. Nós estamos na era do conhecimento. Mas o que você tem tido conhecimento, que você tem aplicado na sua vida e tem se tornado sabedoria em você? Porque enquanto eu só tô ouvindo, é informação, ó, informação. Um monte de informação, um monte de live, um monte de gente falando. Mas o que eu vou aplicar na minha vida disso tudo que eu tô ouvindo? Porque eu vou te contar um segredo. Quando a gente dorme, nosso corpo ele libera um hormônio, nosso cérebro, chamado melatonina. O que é isso, Irlane? Eu chamo de hormônio faxinão. Ele vem fazer faxina. Ele vai fazer faxina no nosso cérebro assim. Isso não serve. Essa informação já tem armazenada, E aí, o que eu não me propor a ter um encontro de novo com aquilo, não se torna conhecimento. Por quê? Porque de noite meu cérebro já, fez a faxina e jogou fora. Por quê? Porque eu tenho 35 anos. Se eu fosse ter tudo armazenado aqui, não ia dar certo, porque é muita informação. Então, o cérebro fala assim, isso é importante, isso não é. Por isso que às vezes a gente esquece o que não quer esquecer. E aí o que eu falo pra você? Anota, porque ainda tem papelaria fazendo agenda, ainda tem gente fazendo caderno, então anota. Por quê? Porque o seu cérebro vai ver visão, motricidade, cognição, linguagem, tudo no ato de escrever. A memória consolidou. Então, se você quer gravar algo com mais facilidade, comece a escrever. Vai funcionar. Funciona mesmo, tá? A neurociência prova isso. E aí a gente tem que usar o que a ciência diz que é bom pra gente. Pra quê? Pra gente se tornar mais potente, mais livre, mais amplo nas nossas potencialidades. Ok? E aí, vamos lá. Ver e compreender. Eu vi tudo. Mas o que eu compreendi disso? E olha, eu tive um tempo na minha vida... E eu gosto muito de contar, tá? Porque às vezes a gente acha que o problema é só com a gente. Não é, tá? Eu tive um tempo na minha vida que eu li esse livro aqui e eu queria ter ele assim na minha cabeça, sabe assim? Desse jeito. Eu queria ter ele aqui dentro. E quando eu falasse com a pessoa, eu queria ter o livro. Né? Só que isso não funciona. Só que eu brigava comigo. Eu chorava. Eu me achava incapaz. Por quê? Porque eu não gravei o livro todo. E aí imagina, a pessoa gosta de ler, ó, né? E aí a pessoa fica lendo, 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 e eu queria ter tudo isso na cabeça. Não dá. Nós não somos um arquivo do software do nosso computador. Não é assim. Que eu boto lá pasta da CT, pasta do Cavaleiro Preso na Armadura, pasta. Não é assim. Eu vou aprendendo e aplicando, e aí já posso ensinar para alguém. E aí, nisso que eu ensino para alguém, a neurociência diz o quê? Toda vez que eu ensino para alguém, eu tenho 70% de chance de aprender aquela informação. Ó! Então, eu já vou ampliando. Então, eu ouvi, anotei o que era importante e ensinei para alguém. Pronto.
Já me tornei melhor. Perfeita? Não, melhor. Perfeição não existe, ok? Mas você pode ser melhor sim. Dentro disso, o rei fala para ele, né? Eu vim para uma cruzada, todos entendem cruzada, mas ninguém entende o caminho da verdade. Por quê, Ilane? Porque as pessoas, elas mentem. Como é o nome disso aqui, ó? Nossa mente. Ilane, ela mente porque é horrível. Não é por causa disso, não. É porque às vezes a verdade é difícil de lidar. Inclusive, às vezes nós mesmos mentimos para nós. Que tristeza. Mas, sabe o que é bom? Bom é que enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar. Então, a gente não trabalha com culpa, vergonha e medo. A gente trabalha com autorresponsabilidade. O que é isso? Fiz isso porque é o que eu sabia fazer. E agora? E agora eu vou ser melhor. Eu vou melhorar, eu vou aprender habilidades, eu vou fazer um treino, eu vou fazer um curso, eu vou ler um livro, eu vou ampliar. Vou ver a live, vou aprender, vou aplicar o que o cavaleiro fez no caminho dele. E aí é interessante que dentro disso, nesse encontro com a verdade, o que aparece na fala do cavaleiro, e eu adoro fala, tá? Sou psicanalista, eu fico assim, ouvindo o que a pessoa tá falando, ó. Na verdade, o cavaleiro tinha medo de ficar sozinho. Presta atenção nisso. Será que você tem medo de ficar sozinha? E aí, isso é um perigo. Por que é um perigo, Irlânia? Porque para não ficar sozinha, a gente aceita ficar com qualquer pessoa, mesmo que fira os nossos valores, para não ficar sozinho. Por ter medo de ficar sozinho, ele criou essa armadura. Qual a armadura? De defender princesas, matar dragões, salvar donzelas que não queriam ser salvas, para ser bondoso, gentil e amoroso. O que ele estava dizendo? Eu estou aqui treinando para ser perfeito, para eu ser aceito, porque eu não gosto de ficar sozinho. E quantas de nós, tem meninos aqui também, quantos de nós nos abrimos para qualquer relação, mesmo que, isso eu não gosto, me desrespeitou, não, mas pelo menos eu não fico sozinha, né? Vai aceitando aquilo. E o tempo vai passando. Aí ele fala, né? Ele falou que quando ele era criança, ele era diferente dos outros meninos. E que ele gostava e tinha as preferências dele, mas ele era diferente. E aí ele ficava em casa lendo, gostava dos livros. Só que, impulsivamente, quando ele encontrava qualquer pessoa na frente dele, ele queria falar, colocar pra fora. E aí ele fala, né? Quando não havia ninguém para conversar, eu conversava consigo mesmo. Pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar ficar sozinho. Olha isso. É muito importante. E eu gosto de pensar nisso, tá? Quando tem alguém, eu tô num lugar tranquilo, todo mundo tranquilo, a gente tá conversando, chega alguém, que eu falo, meu Deus, que barulho é esse? É o barulho daqui que tá saindo. Existem pessoas que ainda conseguem conter esse monte de informação aqui fora, né? Mas tem gente que não. Agora tem uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Que eu também encontro muito nas mulheres, que é, durante toda a vida, perdera tempo falando sobre o que tinha feito e o que ainda ia fazer. Nunca desfrutava do que estava acontecendo no momento presente. Quem se identifica? Conta pra mim. Alguém se identifica? Ou você fica pensando lá no futuro ou no passado. E aí a gente diz que ansiedade é excesso de futuro. O que vai acontecer? Medo diluído, né? O que vai acontecer? E se não der certo? E aí eu tô aqui, mas pensando lá no futuro. Ou senão eu fico olhando pro passado. Porque lá eu poderia, eu faria, eu seria. E aí tem pessoas que sofrem de ansiedade, medo do futuro, ou de depressão, medo do passado. Ou pessoas que ao mesmo tempo
ficam no passado e no futuro. E a gente chama de depressão ansiosa. Porque a pessoa tem um turbilhão de pensamento na culpa ou na nostalgia. E a gente precisa se curar. E olha o que ele fala. Vou voltar aqui. Durante toda a vida, perderá tempo falando sobre o que tinha feito e o que ia fazer. Eu conheci uma moça que ela ficava assim, porque antigamente que eu tinha muito dinheiro. Porque antigamente que eu fazia isso. Porque antigamente eu fui não sei o quê. Porque em 80 eu fui e falei assim, cara, o que você tá fazendo em 2021? Porque você tá lá em 1980, 1994, 1900... E hoje? Você parou lá? Outro dia também eu atendi um rapaz que 40 anos. Ele perdeu o emprego muito bom. Tem 13 anos. Há 13 anos que ele tem depressão. Parado olhando pro passado. Deprimido. Na nostalgia do que não tem. Tá lá. E o que você vai fazer? Mas eu me preparei a vida inteira por aquele emprego. Por isso que eu falo da importância de não colocar todos os ovos numa única cesta. Porque se a cesta cair, Irlânia, quebrou. Você perdeu todos os ovos. Entende? Por isso que é a importância de você pensar em relações saudáveis, um emprego bacana, uma família legal, amigos que você gosta de fazer coisas que você se divirta, ter vizinhos que você pode contar, ter uma rede de apoio, ter uma religião. Irlânia não tem religião, mas tem um grupo de meditação, faz yoga com o pessoal. Amplie as suas possibilidades para os seus ovos não ficar. Minha alegria toda vem no meu trabalho. Se o trabalho acabar, minha alegria toda vem na minha família. E se eu não tiver mais minha mãe? Minha alegria toda vem dos meus livros. E pegar fogo. Entende? Então a gente tem que ter possibilidades de ser feliz em várias áreas. O Viktor Frankl fala no livro Em Busca de Sentido, ter sentidos na vida. Não é um sentido. A minha vida tem sentido que eu tô fazendo essa live com vocês. E aí, ok, tem sentido por isso. Mas eu também tenho sentido tendo meus sobrinhos, tenho sentido tendo a minha mãe, tenho sentido tendo meu grupo de estudo, tenho sentido atender meus clientes. São vários sentidos que a minha vida tem. E a sua vida? Tem sentido? Ou sentidos? Você amplia as suas possibilidades ou você fica restrito e limitado? Que é isso que acontece. Quando a gente é pobre de possibilidades, a gente vive uma vida restrita e limitada. E dentro disso, incentivado pelo progresso, progresso, o cavalheiro faz algo que nunca tinha feito antes. Sentou-se tranquilo e ouviu o silêncio. Cara, eu acho sensacional. Meu esposo estava aqui, eu não sei se ele tá aqui ainda, deixa eu ver. Mas meu esposo estava aqui. E eu sou a pessoa que eu vou pra praia, eu sento na areia e fico olhando o mar, assim. Isso há muitos anos, No período da pandemia eu sofri porque não podia ir na areia, né? Não podia, tinha horário, aquela coisa. E eu falava, mas eu só preciso ver o mar. Só isso que eu preciso. Olhar o mar, ver a onda ir, a onda vir. E eu fico ali no silêncio. E aí, como não podia, o lockdown não podia, eu comecei a treinar meditação em casa. Porque eu meditava já há anos, mas eu ia pro mar, eu pegava a bicicleta, que eu gosto de pedalar, sento lá, medito, venho embora. E aí eu aprendi, eu ampliei as minhas possibilidades. Imagina se eu ficasse assim, eu gosto tanto de meditar na praia, mas não tem. Tanto meditar na praia, não tem. Não dá, tem que arrumar novas coisas para fazer com o que eu tenho, para eu não ficar na falta. E aí, ele fez algo que nunca tinha feito. Será que você, querida pessoa que está aqui comigo, minha amiga do coração, você consegue fazer algo que você nunca fez? Sentar, tranquila, ficar no silêncio? Ou o silêncio te assusta e te apavora? É importante a gente pensar nisso. Porque se a gente está fazendo essa jornada pelo caminho da verdade, será que a gente não precisa adotar algumas coisas para a nossa vida? Para que a nossa vida seja uma verdade? Vou dizer que a sua vida sendo verdade, isso não significa que vai agradar a todo mundo, não. Isso é mentira. Mas vai agradar você.
Você vai viver em paz quando a gente para de ficar tentando, sabe, atender às demandas todas, né? A gente consegue acalmar e pensar. E outra coisa, tá? Que eu quero muito que você reflita sobre a questão do silêncio. Às vezes a gente passa muito tempo da nossa vida tentando convencer o outro que ele tá errado. Você tá errado, você não tá vendo, já te falei. Você fica fazendo isso, você não fica convencendo o outro que tá errado. A gente acha que porque a gente fala muito, a gente vai fazer com que a pessoa seja boa ou que a pessoa seja aquilo que a gente quer. Mas será que a gente não tem que respirar, ficar tranquilo em silêncio, ouvir o silêncio e pensar: será que eu amo essa pessoa ou eu amo as expectativas que eu tenho para essa pessoa? Será que eu amo essa pessoa ou eu não amo? É só para eu não ficar sozinha. Estamos no caminho do silêncio. E silenciar é poder se ouvir e perceber por que eu faço o que eu faço. Será que é à toa? Será que eu não tenho uma resposta? Tem resposta. A gente só precisa ouvir. E aí, ele fala: às vezes nós levantamos barreiras para defender quem pensamos ser. Olha que legal, eu gostei disso. A gente acha que é muita coisa, né? A gente acha que é isso, que a gente é aquilo, que a gente faz isso, que a gente acha. A gente acha, ok? Mas será que a gente realmente é o que a gente acha que é? Será que eu sou isso mesmo? Ou eu sou o que minha mãe queria, o que minha avó queria, o que a escola queria? Eu decidi ter a profissão igual a da minha prima, porque minha prima é inteligente da família. Eu sei lá, tô na psicologia porque minha mãe disse que ser padeiro não dá dinheiro. Eu queria fazer unha, mas eu fui pra psicologia porque eu tinha que fazer alguma profissão. Entende? Por que eu tô aqui? Por que você tá onde você tá? Por que você faz o que você faz? E aí, às vezes, a gente levanta uma barreira imensa assim, ó, pra defender aquilo que a gente pensa que é e nem é. Eu trabalhei em um hospital bastante tempo. E eu vi muitas pessoas no fim da vida falando coisas, chamando: vem aqui, queria falar. E falando assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz escolhas erradas. Eu não tive coragem de abrir minha empresa. Tanta nostalgia, tanta coisa que a pessoa não levou adiante por medo, por culpa, por medo de decepcionar alguém, ou por barreira para defender quem pensava ser. E nós podemos ousar ser melhor. Nós podemos, em vida, refletir. Eu fiz uma live aqui uma vez com uma menina que tinha câncer. E ela estava fazendo quimioterapia, radioterapia, e ela falou: o câncer me melhorou muito. E na live eu falei: você não precisa ter câncer para melhorar. Você pode melhorar ouvindo o relato dessa moça. Por quê? Porque às vezes a gente acha que tem que acontecer uma catástrofe pra gente acordar. Não, vamos acordar com a experiência do outro. Vamos acordar vendo as pessoas que estão superando seus desafios. Vamos acordar vendo uma criança brincar. A criança cai no chão, ela levanta e continua. Vamos acordar experimentando a vida enquanto há vida, para não ficar na nostalgia. Eu iria, se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse, né? Não, tá vivo, vamos fazer agora. E é isso, fazer agora, com o que você tem. E é muito interessante, eu atendo uma moça que ela quer fazer psicologia, mas ela não tem condição. E eu falei pra ela: ok, o que você tem condição de fazer hoje? E aí ela: eu acho que dá pra fazer RH, dá pra fazer pedagogia. Eu falei: então vai e faz. Porque os anos, eles vão passar. Se eu ficar aqui, ó, sentado, olhando pro meu computador, o ano vai passar. E se eu ficar fazendo live, o ano vai passar. Se eu entrar numa pós-graduação, o ano vai passar de qualquer jeito. A diferença é o que eu faço com esse ano. O que você faz com esse ano. Então silencia e bora lá, bora viver. Bora lá. E aí ele fala assim:
o rei disse: hoje me conheço ao ponto de saber a hora que tenho de refazer o caminho da verdade. Isso é muito interessante, porque o rei, ele não estava ali a primeira vez. O cavaleiro estava, mas o rei não estava. E aí, ele fala, ó, eu gosto disso, eu fico até dando risada, porque eu tenho a minha terapeuta, ela tinha entrado aqui, a Maria. A minha psicóloga, ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. E aí, mas ela, sabe, aquilo que... Lembra lá do poder do mentor que eu falei com vocês? A gente tem que ter um lugar seguro, alguém que sabe o que tá fazendo, porque às vezes a gente fica perdido, tá? E ó, tem muita gente que fala muita coisa, mas sabedoria para lidar com o problema dos outros, ó, parabéns. Todo mundo tem. Agora, para lidar com os seus... E não assim, lidar... Ó, Irlânia, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar... 4 de farinha, 2 ovos e faz um bolo. Não é isso, não é receita de bolo, não. É ter clareza no pensamento. Ter alguém que vai te ajudar a tirar um monte de confusão para organizar o pensamento. Então, assim, eu particularmente não gosto nem de conversar sobre minhas questões com alguém que vai ficar, porque eu acho isso, que eu não quero saber o que você acha. Eu quero ajuda. Ajuda, é isso que eu quero. Eu quero alguém que me dê clareza, me dê uma direção. Tipo... O cavaleiro tinha o Merlin. Ele sabia que o Merlin ia ajudar ele. E eu tenho a Mari que me ajuda aí. Vambora. A Maria falou assim: Deus abençoe sua vida, que possa te ouvir e absorver melhor e aprender muito. Ah, Mariana, muito obrigada. Maria, né? Maria Pures Salves. Maria Pureza Alves, né? Muito obrigado. Vamos lá, gente, ó. Ele sabia tão bem quem ele era que ele fez ele voltava quando ele precisava. E é muito isso, sabe? Que às vezes eu já recebi alta de terapia, já recebi. Mas aí o negócio não tá muito bom, não. Aí eu ligo, agenda um horário aí pra mim. Eu tô precisando, é assim que eu faço, tá? Tô contando meu segredo pra vocês, ó. Agenda aí, tô precisando botar uns botões no lugar aqui. E é isso. Quando o rei achava que não tava bem, eu preciso voltar pro caminho da verdade. Ó, e ele voltava pra fazer o caminho dele. Melhorar os relacionamentos, melhorar a pessoa. E você é uma pessoa. Eu sou uma pessoa. Irlânia, mas o meu bolso tá cheio. Ok. A filha do dono de Santander, que morreu no Covid, o dono de Santander morreu no Covid, né? Ela fala assim: dinheiro eu tenho, eu só queria o meu pai aqui. Então não é de bolso cheio que a gente tá falando. Dinheiro é maravilhoso. Mas assim, será que é realmente o que a gente precisa? Ela queria o pai dela. Significa que isso ele deixou para ela. E ela queria o pai aqui. Então nós temos que recuperar os valores, as conexões, deixar de coisificar o amor. Porque eu te amo, eu te dou um presente. Porque eu te amo, eu te dou um carro. Porque eu te amo. É ótimo ganhar presente, eu também gosto. Mas será que é isso que no final vai valer a pena? Será que é isso que faz a gente encontrar o caminho da verdade? A gente se relacionar melhor conosco? Mudar de profissão, se a profissão não faz sentido pra gente? Será que é isso? Recomeçar? Será? E a gente tem que realmente pensar. E o rei fez isso assim: eu sou rei e vou lá, caminho da verdade. Parar um pouquinho. Silenciar. 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 E a gente tem que pensar nisso. A Maria Emília falou: não vale a pena. Verdade. E é interessante, assim. É muito bom. Agora tem um lance que eu acho muito legal, né? Que ele encontra com o verdadeiro eu dele. Uma voz interna que falava, que mandava ele prestar atenção. E ele falava assim: você é o meu verdadeiro eu, mas eu nunca te ouvi. E aí o que ele fala? Você nunca me ouviu porque você nunca fez silêncio. Eu tava gritando aqui. Que a gente fica... Tem um livro aqui, o Totem Tabu, do Freud, que eu gosto muito, muito. Gente, eu vou fazendo uns links assim, tá? Isso é uma aula, vambora. Mas tem um livro aqui, Totem Tabu, que ele fala das representações de poder que a gente dá na vida, né? A gente bota as pessoas num pedestal. E ele usa o totem mesmo, como aqueles deuses de tribos, onde todo mundo se encurva perante ele. E hoje, na era digital, a gente tem vivido muitos totens e muitos tabus. A gente tem muitas representações de poder.
E a gente vive para ser aquela pessoa. E muitas vezes desvaloriza a nossa vida e a nossa essência. E aí a gente acha que é o grande oráculo, o lugar que vai ter todas as respostas. E não é assim. Não é. E quando a gente olha a pessoa, a gente acha que ela é perfeita. Ninguém é. Ninguém é. Não sou perfeito. Não é verdade. Não é. E nós precisamos o quê? Começar a ouvir o nosso interior. Por que eu tô falando do totem do tabu? Porque se eu dou o poder a, sei lá, ao grande Google, que tem todas as respostas. Google, como é que faz bolo? Te responde. Google, como é que mexe no celular? Sei lá, A52. Google, ele vai te responder. Mas existem coisas que não tem um oráculo pra gente perguntar. Existem coisas que a gente vai precisar parar, respirar, ver a simplicidade da vida pra gente se conectar com a verdade. E esse é o silêncio. E aí o eu verdadeiro pôde falar. E aí ele fala assim: você é o meu eu verdadeiro, quem é você? Eu sou o meu eu verdadeiro. Aí o eu verdadeiro fala assim pra ele: assim? Feio, barbudo, com a armadura toda enferrujada? Nossa, tu tá ruim. Eu dou risada porque é muito isso, sabe? Às vezes a gente tá lascado com uma arrogância, ó. Isso deu ruim, cara. Ó, deu ruim. Para um pouquinho, respira. Reconhece, vê onde você tá errando e pensa qual o caminho que eu vou levar para eu melhorar. Entende isso? E o eu verdadeiro tira um sarro da cara dele e fala assim: ah, pelo amor de Deus, tá todo lascado, você acha que você é o seu eu verdadeiro. E aí a gente tem que pensar nisso. Cara, deu tudo ruim, só fiz besteira, esse é o meu eu verdadeiro? Não. Isso é a minha criança mimada que tá tentando fazer pirraça e ganhar a vida. E cadê o meu eu verdadeiro, sábio? Talvez você precise lapidar esse eu. E ele tá em você. A boa notícia é que ele mora em você. Só despertar ele. Tratar ele. Dar lugar e ouvido ao seu eu verdadeiro. Com uma direção certa. Pra quê? Pra você aprender. Aprender. Aprender e apreender. Colocar dentro e praticar. E aí, ele fala assim: o que tem para fazer aqui é sozinho. Por quê? Porque o rei estava lá com ele e o rei fala assim: agora eu vou, porque quando você entrou eu vi a porta. Ele fala: mas que porta? Não tem porta nenhuma. Aí ele fala: o que você tem que fazer aqui é sozinho. Mas cada vez que você vier, uma porta nova se abre. Ó, eu faço terapia desde 2007. Lânia, você faz terapia desde 2007 para trabalhar a mesma questão? Claro que não, né? Oxi, já consertei. Em 2007 já tá tudo certo. E o que você conserta? Estou desenvolvendo habilidades, estou aprendendo novas coisas e as demandas do meu dia. Eu sou casada. Quem é casado tem problema no casamento. Quem tem carro tem problema com o carro. Quem tem filho tem problema com o filho, não é isso? Cada coisa vai te dar os desafios daquela coisa. E o que você pode fazer? Eu posso melhorar para lidar melhor. Então, cada fase da minha vida requer uma demanda. E como eu falei, às vezes eu tenho alta, mas eu volto. Volto quando fico longe, não. O mundo é muito ruído. E se a gente fica no ruído, eu acho isso, eu acho aquilo. É melhor você fazer assim, você cai no buraco e ninguém vai te salvar. E às vezes você vai ouvir: eu falei que eu achava que você podia fazer, eu não fiz por você, né? Então a gente tem que, colocar no prumo. E aí ele falou: eu vou embora porque é agora hora de você ficar sozinho, porque na hora que você entrou eu vi a porta. Eu vi a solução. Eu vi por onde eu tinha que sair. E este é o caminho mais importante da sua vida. O rei falando com ele. O rei fala assim: esse caminho é o caminho mais importante da sua vida. Você matou o dragão, você salvou a donzela, mas esse é o caminho. E como diz o Tiririca, poeta Tiririca: onde eu vou comigo. Isso significa que se eu vou comigo, que a companhia seja boa. Será que a sua companhia é boa para você? Você é uma boa companhia para você? Ou você é uma companhia boa para todo mundo e menos para você? Desse jeito mesmo, cada fase exige uma demanda. Só Jesus na causa. É
É isso, Vanessa. É isso aí. Cada fase, vambora, vamos lá. Aumentar, melhorar, expandir. E o melhor caminho que eu posso fazer na vida não é um caminho de egoísmo, tá, gente? Não é. Mas é um caminho pra mim. Que é muito aquela metáfora do avião em caso de colisão e acidente. Pegue a máscara, coloque em você. Pra depois ajudar o outro. Às vezes a gente já morreu sem ar e a gente tá aqui, ó. Tentando salvar o outro. E você? Entende? É com muito amor que eu tô falando isso, hein, tá? É com muito amor, não vamos morrer. Nós vamos nos amar pra gente dar o amor na medida certa, ok? E aí ele entra lá, depois de ouvir o eu verdadeiro dele, ele chora tanto que quase morreu afogado. E aí eu acho muito interessante que ele fala assim, depois dele chorar, e aí aquela lágrima dele promoveu a saída, mostrou para ele onde era a saída. E aí é interessante porque ele fala assim, será que isso tudo não passou de uma imaginação? E às vezes é muito isso, né? Aquele filme Acabando, eu gosto muito desse filme, tá, gente? Pra mim esse filme é um filme hiper terapêutico. O filme começa falando assim, que Mac, ele ele teve uma experiência diferente. E ele foi para Acabando. E aí ele começa falando ali. No final, ele chega e ele fala assim, as pessoas dizem que não é real, mas o Mac teve muitas mudanças. Vai caber a você dizer se é ou se não é. E aí a neurociência diz que o nosso cérebro ele é atemporal. Não faz diferença se eu imagino ou se eu vivo. Se eu tô vivendo agora ou se eu tô relembrando uma memória lá de trás. Não faz diferença. Ok? A minha fisiologia, os meus batimentos cardíacos, os hormônios que serão alterados e liberados serão os mesmos do final, né? De eu estar vivendo aquilo naquele momento ou eu estar relembrando. Entende? Então, assim, o que eu preciso fazer quanto pessoa? Porque eu já falei que nós somos uma pessoa, viu? A gente precisa aprumar o que a gente quer para nossa vida e entender que reflexões, qualquer reflexão pode trazer novas possibilidades e mudança. E aí, quando ele sai, o Esquilo e a Rebeca falaram, você ficou muito tempo, o Esquilo falou, eu peguei nesse tempo 5.000 nozes. E ele, pra ele, foi atemporal, ele não percebeu o tempo, pra ele só tinha passado uma noite. Por isso que eu citei o filme, porque o filme fala disso, você não viu Acabando, fala. A Emília falou, o melhor filme que Irlânia indiquei, é isso? Você tava no grupo quando eu indiquei, né? E aí, o que acontece? Eu amo esse filme, porque eu vi ele no cinema 8 vezes, gente. Eu já vi um monte de vezes. Por quê? Porque eu aprendo a trabalhar sobre perdão, perdoar, liberar as pessoas. Ele é maravilhoso. Não julgar as pessoas. Eu aprendo muito com esse filme. Então, por isso que eu indico ele, porque ele realmente é maravilhoso. E aí, o processo da imaginação, ele teve lá. Pra ele foi uma noite. E o Esquilo falou, eu teria pego 5.000 nozes nesse tempo, porque foi muito tempo. E aí ele tava com uma parte da armadura caída. Aí Rebeca fala pra ele, você chorou novamente, né, no Castelo do Silêncio. Quem falou pra você que os fortes não choram é mentiroso. Mentiroso, não acredita nessa pessoa. Eu posso ser uma forte chorando. Eu posso ser uma forte descansando um pouquinho, renovando as minhas cargas. Eu posso ser uma forte com ócio produtivo. Ter um tempo pra mim, um tempo pra fazer nada. Nada. Isso aí, Vidinha, Vanessa. A Emília já respondeu, Acabando. E aí ele fala pro Merlin, vem aqui, eu preciso falar com você. O Merlin aparece. Lembra lá que quando
O mestre, quando o discípulo estiver pronto, o mestre aparecerá. Lá no comecinho, você tem que voltar lá para você entender. Ele fala isso. Então, todas as vezes que ele estava pronto para uma nova fase, ele chamava e, seguia adiante. E é interessante, né? Eu marquei aqui uma fala do Merlin, quando ele conta, né? Aconteceu isso, passei a noite lá, enfim. E aí ele fala assim, como você sabia que eu queria perguntar isso, né? Porque o que ele pergunta? Vamos lá ver o que ele pergunta. Né? Ele pergunta se ele pensa assim, quando ele vê o Merlin chegando todo molhado, com a barba molhada, ele fala, tava tomando banho, né? O Merlin. E aí ele lê pensamento, ok? Dentro desse contexto, ele lê pensamento. E aí ele fala, eu tava tomando banho, porque o mestre também toma banho. Ó, gente, a pessoa também precisa de pausa, viu? Na vida. E aí ele fala assim, como você queria que eu soubesse disso? E ele fala, quando me conheço, posso conhecer você. Todos somos partes de um todo. Você já teve alguma amiga? Eu tenho uma amiga que é muito interessante, né? Ela mora distante de mim hoje, mas é muito interessante que se eu tiver com alguma coisa, algum problema, ela me liga. E quando ela tá assim, eu também ligo pra ela, sabe? Quando alguma coisa acontece, ou ela tá muito feliz, ou eu tô muito feliz, a gente se liga. E aí, o que acontece? Eu falo, aí ela fala, você ligou na hora certa. E eu também já falei isso muitas vezes pra ela. Que a gente tá conectada. Isso aí, Gestalt, a soma das partes. Eu anotei, obrigado, Mônica, obrigado, porque eu quero falar o que eu anotei aqui, tinha esquecido. Na Gestalt, a gente usa um termo chamado vazio existencial. Só que para a Gestalt, esse vazio é fértil, ok? Quando eu tô num vazio, quando eu tô num silêncio, não significa que esse vazio é o fundo do poço. Não. Talvez esse momento gestáltico da vida, onde tem a figura e o fundo, né, onde eu não consigo ver o todo, né, ele tá me dizendo que é um vazio que nessa reflexão vai germinar alguma semente. E aí eu já quero te dizer, você não tá no 0 a 0. Você tem ouvido coisas, a gente tá no 4º capítulo do livro, você tem lido coisas, você já tem coisas dentro de você que talvez um insight, um estalar, faça com que esse vazio existencial seja uma grande plantação florescendo. Então, assim, não fica, porque eu perdi tempo, porque se eu tivesse aprendido isso com 18 anos, não, você tá aqui agora. Usa esse momento de reflexão para deixar o seu vazio florescer, porque ele é fértil. E ele pode trazer mudanças, possibilidades, crescimento para você. Então não se cobre, se aceite, se acolha, se abrace e siga a sua vida. E aí que eu tava falando também sobre a conexão, né? Tem amizades que as pessoas se conectem tanto com você que a intimidade faça com que as palavras não precisam ser ditas. A relação se dá, e mesmo que eu não fale nada, a pessoa nem entendeu, mas ela me acolhe. Entende isso? Por quê? Porque é importante. E aí ele fala também, né, Rebeca tem asas e ela pode voar. E você nasceu com coração. Agora você pode usar. O que é um coração aqui, gente? São as nossas emoções. Você vê que no momento que ele refletiu, que ele entendeu que a Juliette sofria o silêncio, ele deixava ela no silêncio. O que ele fazia? Baixava, a armadura, não quero te ouvir. Ele se compadeceu, ele chorou. Quando ele parou e ouviu o rei, entendendo que o rei é forte, o senhor também precisa desse caminho, preciso. E aí essas reflexões fez com que as emoções dele, tristeza, alegria, medo, vergonha, não fossem repelidos, mas fossem aceitos. As nossas emoções não são para nos matar, são para nos potencializar, para nos proteger, para a gente não abrir mão de nós em prol do outro. Entende? Então olha o que ele fez. Agora você pode usar o coração, porque agora você se conecta.
Isso é mágico. E o Sam é real, ok? Existe um sábio dentro de você. Quando eu comecei a estudar psicanálise, a gente dizia que era id, ego, superego, né? O id é o nosso desejo. Eu quero ir lá, eu quero fazer, eu quero comprar, eu quero gritar, eu quero bater porta. Esse é o meu id. Meu id não tem limite, meu id não tem regra, meu id não tem nada. E aí eu tenho o meu ego, que sou eu aqui, a minha Irlânia tranquila, que vai filtrar o que eu posso fazer, o que eu não posso. E eu tenho o superego, que é aquele, ó, punitivo. Não pode fazer nada, tem que sentar quietinha, não pode falar alto, falar baixinho. Não, sua mãe não gosta disso, né? É aquela lei chata, sabe? Que tira as nossas asas. Só que se a gente tem um ego fortalecido, quando a gente sabe quem é, quando a gente se conhece, a gente sabe o que é bom pra gente, que a gente gosta, que a gente não gosta, a gente começa a falar assim, não, ei, peraí, não, eu vou usar assim, eu vou sim hoje sair e correr. Vou sim, sei lá, desmarcar um paciente, fazer algo. Vou sim, porque você vai usar o id, esse impulso que vai te motivar para a vida, mas você vai ter esse filtro para entender se é possível ou não. Entende? Então não é ser inconsequente, louco, fazer o que quer, e também não é não fazer nada porque tem que ser certinho. Mas é ter o centro e falar assim, não, olhando aqui, dá pra eu fazer isso, isso e isso. Ah, eu quero fazer uma viagem de 10 dias. O meu id tá falando. Mas o seu superego vai dizer, ó, não dá pra viajar, não tem dinheiro. Aí o seu superego vai falar assim, não, mas dá pra ir 3 dias pra uma praia. Pronto. 3 dias a gente consegue ir, contém os gastos, entende isso? Então, dentro de nós tem essas instâncias, a que vai te mandar fazer o que você quiser fazer, vai ter aquela que vai dizer pra você não fazer nada, e a outra que vai falar assim, não, nem 8, nem 80. Vou botar aqui no meio, que até água demais mata a planta. Então vamos ter um equilíbrio. Entende isso? Isso que é importante da gente se conhecer pra gente colocar as coisas em ordem, tomar as decisões assertivas. Agora ela colocou, né? A Vanessa, essa parte é demais, muito verdadeira. Agora você pode usar o coração, isso aí. Bem desse jeito. A questão é do equilíbrio. Exatamente, sem equilíbrio a gente pode ter a melhor coisa do mundo, mas a gente vai dar com os burros de nada. E aí, ó, ele pergunta ao Merlin, esse Sam é real ou não é real? Esse meu eu interior é real ou não é real? E ele fala, na verdade, um é mais verdadeiro que o outro. Ele só tem chamado você há anos e você não dá ouvido. Você não está ficando maluco. Porque ele falava com ele mesmo, ele achava que estava. Apenas está começando a escutar o seu eu verdadeiro. O seu eu sábio, o seu eu adulto. O seu eu que vai te potencializar. O seu eu que vai te dar novos caminhos. O seu eu que vai te levar a novas possibilidades. Foi possível isso? Que o tempo passou tão rápido, sem que você percebesse. E o cavaleiro diz, mas eu não compreendo. Você compreenderá depois que passar pelo castelo do conhecimento. E o castelo do conhecimento é o nosso capítulo 5, que a gente vai estudar na quarta-feira que vem. E eu quero que você, de hoje, comece a ter tempos sozinho com você. Ah, mas eu tô abandonada. Não tá abandonada, não. Você tá bem. Tenha tempos, faça algo. Escute, pega o livro e lê no silêncio. Se você medita, faz uma meditação. Se você ora depois de ler o capítulo. Se você gosta de contemplar o belo, a natureza, lê e vai contemplar. Pra quê, Irlânia? Pra você ouvir. Para quê, Irlânia? Para você não depender mais das falácias dos outros. Sabe aquela coisa assim? Da pessoa botar um vestido e achar linda. Aí alguém fala, vestido feio, você vai lá e tira o vestido. Você ouviu quem não devia ouvir. Você ouviu quem não estava na frequência que você. Entende isso? Então, esse processo é um processo do caminho da verdade. Onde hoje nós falamos sobre o caminho, o castelo do silêncio. E quando eu silencio,
no caso do cavaleiro, ele descobriu o eu interior, ele viu as portas se abrindo, ele colocou-se no lugar dos outros e ele evoluiu para uma nova fase. Então, meu convite para você é: evolua para a fase à frente. Mas pare um pouquinho e tenha um tempo com você. E é isso, gente. Gratidão também, Diva. Beijo, 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 beijo para todo mundo que ficou aqui comigo. A Emília, a Eliane, o Felipe, a Elaide, a Cri, prazeres, a Vanessa, a Mônica, todo mundo que participou, todo mundo que colocou aqui. E se tem alguém que precisa fazer esse caminho do silêncio, se descobrir, envia essa live para essa pessoa. E aí a gente juntas podemos fazer a corrente do bem e sermos mais fortes. Porque a gente não é forte quando está sozinho, isolado. A gente vai se fortalecendo quando a gente tem apoio. Mas, no meio desses apoios, a gente vai ter encontros conosco, que é o processo do silêncio que nós precisamos viver. Viu? Ó, beijo, beijo, beijo. E vamos juntas aí, nos acompanhe. Fala comigo depois o que você achou, o que você aprendeu. E vamos que vamos, tá? Rosane, beijo, beijo, beijo. Ó, tchau, tchau.